Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Não está sendo tempo, né, muito simples para nós. É muito difícil a gente se adaptar a essa nova rotina, porque a gente não está acostumado, né, a esse distanciamento social. Pelo contrário, a gente está acostumado com um abraço, com um beijo, com carinho. Mas a gente tem que se adaptar pela nossa saúde, pela saúde dos nossos entes queridos, né? Então, vamos lá, ó. Hoje eu vou trabalhar com vocês. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. Ó, eu vou trabalhar com vocês aqui hoje. Perfeito, perfeito. O módulo, só confirmando, o módulo 12, tá? E dependendo do horário, eu trabalho o módulo de 13 a 15. Mas como nós temos aula hoje e amanhã, então eu vou tentar dosar isso daí, tá bom? Então vamos lá, ó. O módulo 12, ele fala sobre o Teorema de Tales, que eu acredito que todo mundo se lembra, né, do Teorema de Tales. Mas vamos lá. Eu pesquisei uma aulinha aqui bem legal para estar explicando para vocês o Teorema de Tales, tá? Aqui tem um pouquinho da história, né, de Tales, que Tales nada mais é do que um, né, lindo, maravilhoso, olha aí que homem, né, excepcional, Tales de Mileto. Ele foi um filósofo, tá? E ele se preocupava muito em entender e explicar o universo, ao invés de simplesmente aceitar, né? Então, ele tem muitas teorias, enfim, eu acho que o próprio professor pode estar orientando vocês, mas eu não vou entrar muito em detalhe em relação à parte histórica, tá? Mas o Teorema de Tales, obviamente, tem esse nome devido a esse filósofo aqui, beleza? Então, olha só, vamos começar a falar um pouquinho desse teorema. Um feixe de retas paralelas. Então, nós temos aí, pelo exemplo que vocês estão observando, 3 retas, tá? Então, a gente chama de feixe de retas mais de uma reta. Paralelas, né? Que quaisquer pontos que você pegar, eles serão equidistantes. E o símbolo paralelo é essa barrinha aí, tá? Essas duas barrinhas. Isso nós já vimos na nossa matéria. O que são retas transversais? Exatamente, são aquelas retas que interceptam, que cruzam, que cortam as paralelas, certo? Aí nós temos aí, ó, uma situação onde eu tenho 4 retas paralelas e 2 transversais, ok? E aí vem o teorema. Então, olha só, eu gostaria que a gente lesse essa parte de baixo aí, ó. Se 2 retas transversais interceptam um feixe de retas paralelas, então a razão entre quaisquer 2 segmentos de uma transversal será igual à razão dos segmentos correspondentes da outra transversal. Em outras palavras, vamos traduzir o que está aí, tá? Eu tenho um feixe de retas paralelas cortadas por 2 transversais. Nessas transversais, entre as paralelas, eu tenho segmentos, certo? E esses segmentos são proporcionais. Aí eu peguei alguns exemplos aí, olha que bacana, ó. Feixes de retas paralelas interceptadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionais. Então, vamos lá. Olha que bacana, ó. Nós temos aqui nesse exemplo os segmentos pertencentes à transversal A. Os segmentos AB, BC, CD. Na outra transversal, a linha B', B', C', C', D'. Galera, tá todo mundo me ouvindo? Sim, tô ouvindo, Naira. Tá tudo bem? Sim. Tá. Yes. Se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver muito empolgada, que isso é difícil acontecer, né?
vocês podem me pausar e me perguntar, ok? Vocês estão me Tá vendo bom. legal? Posso continuar? Sim, pode. Pode. Então, vamos lá. Ó. Pode. Nós temos aí, então, como eu estava dizendo, na transversal A, o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD. Na transversal B, nós temos os segmentos A', B', B', C', D', certo? Então, olha que bacana, ó. Uma forma da gente usar o Teorema de Tales é o seguinte, ó. Olha que relação legal. AB está para CD, assim como a linha B' está para C', D'. Então, vocês observam que a gente, para formar as razões, o ideal seria você pegar segmentos pertencentes à mesma transversal. E um detalhe extremamente importante: o numerador da razão da esquerda é o segmento que está entre as retas paralelas RS. Então, o numerador da razão da direita tem que ser um segmento que também está entre as retas paralelas RS. Estão vendo lá? Você não pode fazer uma troca, senão a proporção não é válida. Certo, galerinha? Então, olha lá que bacana, ó. Tá vendo onde eu falei? Ó, o segmento AB e o segmento A', B', eles são chamados de correspondentes, certo? Olha lá que legal. Olha lá. E aí tem vários exemplos, tá? Vamos seguir aí, ó. Aí nós temos uma situação, né? Ó, olha que legal. Você também pode trabalhar desde que você trabalhe a razão corretamente. Olha que legal que eu falei. O segmento que agora ele chamou de A está entre as retas L1 e L2. E o segmento que ele chamou de C está entre as mesmas retas. Então, você vai colocá-los no numerador, certo? Então, olha que bacana, ó. A está para B, estão na mesma transversal. C está para D, estão na mesma transversal. Os numeradores estão entre as mesmas paralelas, ok? Então, é muito simples esse teorema. Aí eu coloquei para vocês um exemplo, olha que bacana, ó. Então, eu tenho aí, importante virar o pescocinho aí, né? Eu tenho 3 retas paralelas, L1, L2 e L3, né? E tenho 2 transversais, que ele chamou de reta S, reta T. Na reta S, eu tenho a proporção, os segmentos 8 e 24. Na reta T de tatu, eu tenho os segmentos X e o segmento que vale 15. E aí, para eu determinar o segmento que vale X, será que a gente consegue pensar nisso mentalmente? Galera, olha o que aconteceu do 8 para o 24. O que aconteceu? Alguém pode me responder? Alguém consegue enxergar o que aconteceu do 8 para o 24? 3. Não ouvi. Um pouquinho mais alto? Vezes 3. Perfeito, galera. É isso aí. Triplicou. Então, isso significa que a constante de proporcionalidade é 1 para 3. Então, na reta transversal T, isso também vai acontecer. Então, será que vocês teriam condições de me dizer, obviamente, está ali o cálculo já, né? O X é igual a 5. Por quê? Porque o 15 seria o triplo de 5. Então, algumas situações, você consegue determinar o valor da incógnita só de analisar a proporcionalidade aí. Claro que tem situações, né, que nem sempre são tão simples assim. Mas olha que bacana, essa questão, se fosse, por exemplo, uma questãozinha de múltipla escolha, você teria condições de fazê-la mentalmente, belezinha? Ok, galera? Naira, eu não entendi como é que eu montaria, né, o probleminha. Exatamente usando a proporção. 8 está para 24, x está para 15. E aí você tem uma proporção
E para resolver uma proporção, todo mundo sabe, né? Que você vai aplicar a propriedade fundamental de proporção, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Naira, não entendi. Traduz isso que você acabou de falar. Galerinha, o famoso multiplicar em cruz. E a partir daí, cai numa equaçãozinha do primeiro grau, extremamente simples, chega no x igual a 5. Entenderam, meus amores? Está todo mundo me acompanhando aí? Sim. Lindos! Gente, estou emocionada, de verdade. Vamos lá, vamos seguir. Olha que bacana. Ó, nós temos aí uma outra situação. Claro que nem sempre as paralelas, né, vão estar na vertical, né? Às vezes elas vão estar inclinadas, igual elas estão aí, ó, L1, L2, L3. Eu peguei um exemplo muito bacana aí para explicar para vocês, mas vamos dar uma olhadinha nesse, ó, extremamente simples. As paralelas L1, L2, L3, as transversais ST. Então, vamos montar a nossa proporção. Olha lá, lembrem-se, para facilitar a razão, a divisão tem que ser formada por elementos que estão na mesma transversal. Então, olha lá, 3 está para 2, x mais 4 está para x mais 1. Então, vocês podem perceber que nesse exemplo já não está tão simples quanto o anterior para a gente poder fazer mentalmente. Então, essa é uma situação que a gente vai ter que fazer o cálculo, não tem jeito. Aí a gente aplica a propriedade fundamental de proporção aí, que é o famoso multiplicar em cruz, né? Aplica a distributiva, fechou, show de bola, calcula o valor de x. Uma coisa que eu queria chamar muita atenção de vocês é vocês prestarem muita, mas muita atenção na pergunta do problema, tá? Por quê? Porque às vezes os vestibulares trazem situações envolvendo o teorema de Tales e ao fazer o cálculo, você determina o valor da incógnita. Mas, desculpa, gente. Mas, na verdade, o cara não quer o valor da incógnita. Às vezes ele quer o valor de um segmento, às vezes ele quer o valor do comprimento de uma ponte. Então, você precisa ficar muito atento à pergunta do problema. Por exemplo, olha essa questãozinha. Vocês perceberam? O valor do x é igual a 5, mas o 5 não é a resposta, porque o cara quer saber o segmento CD. E CD é x mais 4, ou seja, 5 mais 4 igual a 9. Ok, galera? Então, uma coisa que eu queria assim, chamar a atenção de vocês é em relação à pergunta, certo? Principalmente questões de múltipla escolha, aquelas questões teste, aquilo lá, se a gente não ficar atento à pergunta, a gente acaba se distraindo aí, né, e acaba assinalando a errado. Vamos lá, então. Olha esse exemplo que bacana, galera. A gente tem ali, né, a figura abaixo nos mostra duas. Esse exemplo é clássico, tá? Ele é clássico de Unesp, ele é clássico de Enem. O cara coloca umas ruas, coloca umas avenidas, né? E aí ele pede o comprimento do quarteirão, ele pede, sei lá, de repente ele pede que vai asfaltar, ele pede quantos metros serão necessários para serem asfaltados. Então, essa questão é muito legal, ó. Então, vamos lá. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto. Olha lá, do ponto A. E cortam duas paralelas. Olha que bacana, ó. As paralelas nessa questão, elas estão na vertical, tá? Aquela hora anteriormente, eu falei do exemplo anterior, que elas estavam na vertical. E aqui, mais ou menos, também. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Não, aqui elas estão na vertical. Opa, na área concentra. Bom, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros. Está indicado na figura. Show de bola, não tem erro. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. De boa também, está lá na figura. Qual é o comprimento do outro quarteirão? Então, no momento em que você enxergou aí paralelas,
e retas cortando essas paralelas, que são as transversais, temos aí o teorema de Tales, ok? Ai, professora, dá para trabalhar também semelhança de triângulos? Dá, pessoal. Só que nós vamos ver isso no próximo módulo, tá? Então, quando a gente conseguir trabalhar com o teorema de Tales, show de bola. Vamos ficar com ele, que ele é o cara. Então, vamos lá, ó. Como é que a gente montaria, então, a proporção, tá? Então, lembrem-se, para eu montar a razão, eu tenho que pegar segmentos que estão na mesma transversal. Então, olha que bacana. 60 está para x, assim como 80 está para 90. A partir daí, propriedade fundamental de proporção, multiplique em cruz, você chega aqui. O x é 67,5 metros. Beleza, Naira, galera? Oi, meu amor, pode falar. perguntinha boba de sempre, mas poderia ser ao contrário? Como? Tipo, x Tipo, está para 60. Não, 80. Só inverter mesmo. É 80 para 90 e 60 para X. Claro que É que poderia. você tá começando sempre pelos de baixo, não sei. Na aí verdade, é só uma observação. amei sua pergunta, amei. Na verdade, eu tenho o hábito, numa situação dessa, de trabalhar com a incógnita no primeiro membro, tá? Ah, tá. Do lado esquerdo. Mas isso também não é regra, não, tá? É que nem no outro você foi o 3 e o 2 primeiro, aí as incógnitas ficou pro segundo. Show de bola. Essa Então, tá ordem aí realmente não vem ao caso, tá? Tá bom, então, tá bom, obrigada. Só lembrando, você tem que trabalhar com as transversais, mas essa ordem aí, show de bola. Adorei a pergunta. Tá bom, Tô amando obrigada. a participação. Gente, tá legal? Vocês têm alguma crítica? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo a Não, aula? tá bom. Tá legal, prof. Continua assim. Beleza. Então vamos lá. Bruna Marquezine que me aguarde. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Olha essa questão. Essa questão é clássica. Galerinha, ó. O famoso poste, né? A famosa antena, pipa de papagaio, avião. Esses exemplos são super clássicos, tá? O que foi, Bárbara? Pipa de papagaio. A Bárbara tá morrendo de rir aqui. É pipa ou papagaio? Ai, porra, Bárbara. Eu também não entendi, olha, prof. Bárbara. Ó, então vamos agilizar que nosso tempo está acabando. Ó, uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto, como mostra a figura. Então, olha só, a antena está sobre o bloco, certo? Esse bloco tem 1 metro de altura. Num certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros. Olha que bacana a sombra lá, ó. E o bloco, projeta uma sombra de 1,5 metro. Nessas condições, qual é a altura da antena? Galerinha, a parte pontilhada que está inclinado seriam as paralelas, certo? E a antena, junto com o bloco, e o solo, ali, os 6 e 1,5, seriam as transversais. E aí, show de bola também, ó. E aí ele quer saber a altura da antena. Não coloquei o X ali, mas beleza, vamos lá, ó. Olha como é que eu comecei essa daí. 1 está para X, assim como 1,5 está para 6. Então, o interessante é você trabalhar na mesma transversal. Mas qual transversal você vai fazer primeiro, isso não vem ao caso. Multiplicou em cruz, x igual a 4, acabou, matou a questão. Meus amores, vocês entenderam? Tá tudo ok? Sim. Ó, então é o seguinte, amanhã eu vou trabalhar com vocês semelhança de triângulos, certo, galera? Então, assim, eu gostaria muito que todos estivessem presentes. Eu estou feliz demais com a colaboração de vocês, com a presença de vocês. Estou com muita saudade, mas a gente vai se adaptando, né, galera? E se Deus quiser, daqui um pouquinho a gente está junto, se abraçando, se curtindo e fazendo as nossas aulas presenciais. Só um detalhe, em relação aos exercícios da aula, eu vou fazer uma videoaula no celular e vou mandar para vocês, tá? Então, eu quero que vocês assistam e passem esses exercícios que eu vou mandar para a apostila. Combinado, galerinha? Sim. Tá bom, Nara. Gente, Combinado, prof. ó, alguma crítica, algum comentário, por favor, eu estou começando a mexer com esse programa, eu estou amando. Não, foi super bom. Vocês Foi acharam? bom, prof. Foi Já tranquilo, deixou- vocês entenderam? Dá até para abrir um canal no YouTube, prof. Ah,
que bonitinho. Tá ótimo. Gustavo. Lindo! Mas eu vou ficar melhor, tá? Tá, Sobrancelha não, tá ok, ótimo. cabelo ok, só a maquiagem ok. Mas muito obrigada. Ó, eu vou marcar pelo WhatsApp a nossa aulinha de amanhã, tá? Tá Vai bom. ser no Beleza. período de amanhã. Mas eu vou fazendo, eu vou passando para vocês no WhatsApp. Nara, Galera. Mas vai faz ser isso tipo- não. Não, relaxa. Acabou Vai com a ser tipo madrugada. 9, 10 horas, tá? É uma aula rapidinha, depois a gente conversa, a gente vai se adaptando. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto, tá bom? Tá bom. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês Você também, amam. Nara. E assim, ó, eu tô aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no WhatsApp, que eu tô à disposição de vocês 24 horas, tá bom? Obrigada. Só um detalhe que eu esqueci de falar. Vocês precisam agora clicar na telinha superior aí, no cantinho esquerdo, em sair no direito, acho que tá. Senão Ah, tá. a reunião não encerra, tá bom? Tá bom. Um beijo, fiquem com Tchau, Deus e beijo. até amanhã. Até. Tchau, prof.